Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta mais uma vez gravando esse vídeo, pois eu perdi o arquivo da primeira vez que eu gravei essa resenha, mas vocês me pediram bastante, me cobraram, né, porque eu comentei que eu tinha gravado resenha, mas não tinha ido ao ar ainda, então vieram me cobrar cadê a resenha de A Loucura do Mel, de Jodi Picoult com Jennifer Fiennes Boylan. Eu acho que é assim que fala o nome dessa autora, gente, acho que é Fiennes. Enfim, eu fiz essa leitura, gente, lá no meio do ano, mais ou menos, eu acho que deve ter sido lá por julho. Foi uma das leituras coletivas do meu clube do livro desse ano e foi uma leitura que foi um grande surto na época, pois essas autoras sabem escrever uma boa história que prende o leitor e que vai trazer uma reviravolta que, meus amigos, ninguém, eu falo absolutamente ninguém no clubinho estava esperando. Então todos fomos surpreendidos, todos fomos feitos de idiota com essa história. Então se você gosta de ser feito de idiota, se você gosta de chegar numa história que, tipo assim, do nada cai uma bomba no teu colo que você não estava esperando, esse aqui talvez seja o livro pra você. Mas antes de a gente falar sobre essa história, eu vou te pedir, é claro, pra você deixar o curtir nesse vídeo, que isso é muito, muito importante pra divulgação aqui do canal. Aproveita pra se inscrever se ainda não estiver inscrito, porque muita gente que assiste o canal não é inscrita, então se inscreve. Ativa também o sininho pra você ficar por dentro das próximas novidades, receber notificação quando for vídeo novo ao ar. E também, é claro, me siga nas outras redes sociais, gente. Tem conteúdo saindo no Instagram, no TikTok, os links ficam aqui na descrição, tá bom? Então vai lá seguir e agora vamos lá, sem demora, pois precisamos falar sobre A Loucura do Mel, uma leitura que, por mais que já tenha alguns meses que eu concluí, eu ainda tenho a história fixa na minha cabeça. Bom, aqui nós temos a história sendo narrada em duas perspectivas. Temos a narrativa intercalando entre a perspectiva da Lily e a perspectiva da Olivia. O que essas duas pessoas têm em comum? Pouquíssima coisa. Na verdade, uma única coisa. A presença de um rapaz. A Olivia é mãe do Asher, que é namorado da Lily. Então a gente tem essa conexão entre as duas e a gente vai ao longo da leitura entendendo como que é essa conexão entre elas. Como eu falei, a narrativa dessa história é intercalada entre as duas mulheres, né? Porém, a gente tem essa história começando no dia D, que é o dia o quê? De um grande evento que vai mudar a vida de todo mundo para sempre. E a gente começa a leitura conhecendo a história, né? A perspectiva da Olivia, que é a mãe desse rapaz. E a gente vai já, desde o começo ali, entendendo um pouco sobre a sua visão de algo envolvendo a maternidade, né? Sobre como foi o momento, por exemplo, em que ela descobriu que estava grávida. Inclusive tem uma parte muito forte já desse primeiro capítulo em que ela fala que ela gostaria muito que fosse uma menina, porém ela sentiu alívio quando descobriu que ela estava grávida de um menino, porque pelo menos ela viveria tranquila sabendo que ninguém poderia fazer a filha dela sofrer, né? Tipo assim, causar mal a ela por ser uma mulher. Então a gente já tem essa passagem muito forte, começando na perspectiva da Olivia. A gente vai ter também a perspectiva da Lily, e a gente vai entender ali, né, que esse dia D, que é um dia que vai mudar a vida de todo mundo, como eu falei, vai acontecer um evento trágico em que a Lily, enfim, vai acontecer uma coisa com ela. E quem vai encontrar ela vai ser o Asher, o seu namorado. Ele encontra ela muito machucada e desacordada ao pé da escada, né, da casa dela, e ele chama, né, o socorro, presta uns socorros a ela, e daí começa uma investigação sobre o que teria acontecido com essa jovem. A situação era um pouco suspeita, né? Então começa uma investigação e a partir daí a gente já vê essa história transcorrendo de uma forma muito intrigante, ainda assim intercalando entre a perspectiva da Olivia e a perspectiva da Lily. Só que enquanto a perspectiva da Olivia, a gente vai ver, né, a narrativa avançando no tempo, né? A gente vê o tempo passando depois desse evento e quais são as consequências, né? O que vai vir acontecendo depois disso. Na perspectiva da Lily, a gente tem o contrário, né? A gente vê a história andando pra trás, então como se ela estivesse rebobinando ali, né, a sua própria história e explicando mais pra gente sobre o seu passado, sobre o seu relacionamento com o Asher, sobre coisas que foram acontecendo ali no passado dela, até que chegasse no momento presente ali desse dia D. Deu pra entender mais ou menos o que acontece aqui, né? E aí a gente tá falando aqui no caso de uma jovem que foi encontrada, né, nessas condições que eu falei com vocês, com outros, né, detalhes assim um pouco mais complicados que você vai entendendo conforme você vai lendo. E a pessoa que estava, né, presente na cena na hora que a ajuda chegou foi o namorado, que é a pessoa que diz que encontrou ela daquele jeito. Daí nessa investigação as autoridades ali, né, vão partir de diferentes pressupostos. E quando a gente fala, né, de uma mulher que foi encontrada de formas suspeitas, as principais suspeitas de quem teria feito algo assim, quase sempre vai ser alguma pessoa muito próxima dela. E se ela tem um companheiro, quase sempre
essa pessoa vai ser a principal, né, investigada, e é o que passa a acontecer aqui na vida do Asher, né? Ele se torna um dos suspeitos do que pode ter acontecido com a Lily, e aí a promotoria começa então a criar esse caso com base nessa narrativa de que ele teria feito algo com ela, enquanto que a gente vê, né, todos os esforços sendo feitos pela sua mãe com uma defesa pra ele, pra que o nome dele seja inocentado e que as coisas, né, a verdade venha à tona. E a gente passa a história inteira se questionando o que seria de fato a verdade, o que teria de fato acontecido, né? Seria ele realmente a pessoa responsável por isso? E conforme a narrativa vai avançando, a gente vai tendo informações sobre o passado da Olivia, né, sobre o relacionamento dela com o pai dele, né, o pai do Asher, sobre coisas que ela viu no passado, tanto com relação ao comportamento do seu marido, quanto com relação ao que o filho pode ter visto o marido fazer, que vão criando, né, certas situações de confusão no leitor, porque você vai se questionar em muitos casos se o que você tá vendo os personagens contar é verdade, se o que os personagens estão mostrando sobre os seus passados teria influência no que estava acontecendo ali no presente, e ao mesmo tempo a gente vai entendendo mais, né, sobre o relacionamento do Asher com a Lily, que desde o princípio parece, né, um relacionamento muito legal, assim, muito tranquilo, adolescentes que de fato se amam, que se conheceram no ensino médio, que estavam apaixonados um pelo outro. Embora o relacionamento seja curto, né, já que eles estão juntos ali há mais ou menos uns 3 meses, a gente vai vendo que existe de fato um relacionamento muito bom entre eles, de carinho, de cuidado, né? A própria Olivia narra muito sobre a forma como ela vê o filho olhando pra Lily, né, sobre como eles parecem apaixonados, sobre como eles parecem orbitar, né, um ao redor do outro. E o próprio Asher parece se mostrar realmente um rapaz muito apaixonado, muito carinhoso, muito cuidadoso com a sua namorada, porém, a gente também sabe que existem pessoas que agem assim como uma faceta, né, uma máscara pra esconder algo, né, um outro lado da sua personalidade. E é isso que a gente fica se questionando ao longo de toda a história, sabe? Pra entender qual de fato é o caráter, não só do Asher, mas de outras pessoas presentes, sabe? Na trama. E a gente vai tendo a narrativa também da Lily, em que a gente vai ser apresentado a história de vida dela, ao seu contexto familiar. Existem segredos que ela guarda do próprio Asher ali, que ela não se sente confortável em compartilhar ainda, coisas que são muito dolorosas pra ela, pois tem a ver, né, com quem ela é, com o que ela tem vivido dentro da família dela, coisas que são muito dolorosas pra ela, porque tem muito a ver com a sua infância, com a forma como ela foi criada, com, sabe, os seus pais. Então, assim, são coisas pessoais e dolorosas que levam um certo tempo pra pessoa conseguir, né, trazer à tona e compartilhar, enfim. A gente vai tendo essas informações, né, conforme a história vai avançando, porém retrocedendo ali na narrativa da Lily, né? E aí, justamente na metade do livro, em que a gente já tem esse julgamento em andamento, em que a gente tem algumas informações sendo trazidas, né, pro júri, para que esse rapaz seja julgado como inocente ou como culpado, em que a gente vai ter, né, todo ali aquele processo sendo construído pela promotoria e também pela defesa, trazendo provas, evidências, testemunhas, e aí a gente vai ter uma testemunha que vai trazer uma informação bombástica que ninguém estava esperando, e enquanto eu lia, eu me senti como se eu estivesse sentada naquele tribunal junto com as pessoas assistindo a esse julgamento, e é como se eu tivesse feito junto com todo mundo quando essa pessoa fala o que ela fala e traz a informação que ela traz, porque é uma coisa que absolutamente ninguém esperava. Pelo que eu me lembro, pouquíssimas pessoas, personagens, né, que tinham conhecimento disso, pouquíssimas. Então todo mundo que não sabia ficou realmente chocado, porque era informação que ninguém tinha. E aí, a partir daí, a história gira, gente, assim, ó, 380 graus. Então você fica tipo, meu Deus, estou desnorteada. Eu fiquei me sentindo assim, sabe? Absolutamente desnorteada. Parece que deram um safanão na minha cara, minha cabeça ficou toda tonta. E aí eu precisei me reorientar, pensar, beleza, vamos reorganizar aqui os pensamentos, vamos entender o que está acontecendo. E a partir daí a história vai, como eu falei, tomar um outro rumo, em que a gente vai ter um assunto muito importante, relevante, interessante, necessário, tudo sendo trazido aqui. E tudo isso vai ter a ver com essa revelação. Então é um livro que traz um elemento muito interessante para a história, de uma forma muito detalhada, o que eu achei incrível, e é uma coisa que vai se estender até o final da história, e a gente passa a leitura inteira, né, nessa coisa de tentar descobrir o que de fato aconteceu com a Lily, e a gente vai ter um desfecho, que é um desfecho que não agrada a muitos leitores, e eu preciso inclusive falar com spoiler depois, mais pra frente, sobre esse final, porque pra muita gente é um final que não está de acordo com o livro, né, com o que foi trazido do livro até então. E eu concordo com essas pessoas, eu concordo que essa interpretação possa acontecer mesmo, acho que
show, porém a minha interpretação foi outra, né? Então pra mim foi algo que fez sentido dentro do que veio sendo apresentado até então. Então, gente, só pra resumir, assim, foi uma leitura que eu devorei. Esse livro tem mais de 500 páginas e eu não consegui largar. A gente tinha um cronograma de leitura, mas assim, eu li esse livro em menos de uma semana, bem menos de uma semana, assim, eu só conseguia ler e enquanto as coisas iam acontecendo, eu comentava lá no grupo com o pessoal, eu falei, gente, tem 40 e tantos por cento do livro tem uma reviravolta bizarra, que, tipo assim, é bizarra, se preparem. E daí, tipo, realmente, pouquíssima, acho que ninguém lá esperava o que teria, né, de acontecimento na metade do livro, então assim, é um livro que realmente me pegou desde o começo. Eu amei a leitura, eu gostei muito dessa história e eu recomendo muito pra vocês. Foi meu primeiro contato com a escrita da Jodi Picoult. Tudo bem que aqui nesse caso ela escreveu junto com uma outra autora, porém eu sempre ouvi maravilhas sobre a escrita dela, inclusive recebi um lançamento dela aqui em casa que eu não vejo a hora de ler, mas enfim, foi um ótimo início, sabe, de leitura com essa autora, e é um livro que não sei se ainda vai estar, mas pelo menos quando a gente leu um tempo atrás aí tava no Kindle Unlimited, eu tinha acabado de entrar no Kindle Unlimited, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá conferir, ver se tá disponível ainda, se não tiver, coloca na sua wishlist, se tiver na promoção você compra, porque se você gosta de suspense, né, livros assim que vão trabalhar essa ideia de tribunal, sabe, de um caso, essa é uma ótima opção pra vocês. Eu vi uma galera também que reclamou bastante sobre a questão do mel, do porquê que tem, né, loucura do mel no título e tal, tipo, que não teve tanta explicação assim, ou gente que reclamou muito da presença, né, dessas explicações sobre a parte das abelhas, porque aqui a gente tem, no caso, né, a Olivia, ela é uma fazendeira apicultora, né, ela cria abelhas, vende o mel dessas abelhas, então em vários momentos a gente tem, né, ela narrando sobre a criação do mel, né, sobre as comunidades das abelhas, e pra muitas pessoas isso foi uma coisa enfadonha. Pra mim eu achei interessantíssimo, porque não tem tanto conhecimento assim sobre abelhas, e também achei que foi uma metáfora, em muitos casos, né, com as comunidades, nossas, assim, humanas, sabe? Em que a gente tem aqui no caso, né, a gente sabe, né, que as abelhas, elas são, digamos assim, dominadas, entre aspas, não é bem dominadas, né, mas elas têm a abelha rainha, que é a abelha que comanda a colmeia, né, ela é a dona da colmeia, inclusive, ela tem várias colmeias e cada abelha rainha tem o nome de uma diva do pop, então tem a Adele, tem a Beyoncé, e eu achei maravilhoso a forma como ela nomeou as colmeias, né, a colmeia da Adele, a colmeia da Beyoncé, enfim, e a gente tem uma espécie de metáfora, que eu pelo menos interpretei assim, né, que é o fato de, em muitos casos, uma mulher ou uma figura feminina ser o ponto em que muitas coisas giram em torno. E aqui no caso a gente tem algo assim semelhante acontecendo, né, com a Lily, que é em volta da figura dela, em volta da vida dela, da pessoa que ela foi, que muita coisa que tá acontecendo na história vai girar em torno, né? Então eu entendi um pouco assim essa questão do mel, né, da criação de abelhas, né, das comunidades de abelhas ter a ver com a história, mas para algumas pessoas, eu vi alguns comentários de pessoas que acharam isso enfadonho. Eu achei fascinante. Agora eu preciso falar com spoiler sobre o final do livro, sobre o desfecho, então se você não leu, fique por aqui, muito obrigada por ter assistido. Se você for fazer a compra, use meu link, o link fica aqui na descrição. Muito obrigada mesmo por ter ficado até aqui. Mas se você não quer pegar spoiler, um beijo e a gente se vê no próximo. Agora pra você que quer saber da minha opinião do final do livro, né, sobre o desfecho, vamos lá, né, vamos com calma. Bom, a gente tem aqui essa história, né, que vai acontecer entre dois jovens que vão se conhecer por uma pessoa em comum, né, que é a Maya, a amiga de longa data do Asher, que vai apresentar a Lily, né, pra ele, e é por causa dessa apresentação que ele vai conhecer a Lily, eles vão se apaixonar, eles vão começar um relacionamento. E a gente vê desde o começo da história que a amizade do Asher com a Maya é algo que acontece, né, desde muito tempo atrás, e até mesmo, assim, a forma como ela lida com ele, né, e como ela lida com a própria Lily é algo bem, aparentemente, ali saudável, né? Não tem nada de muito, assim, estranho acontecendo entre eles no começo da história. A gente tem a informação, inclusive, de que em dado momento ali da vida, né, do Asher e da Maya, dessa amizade deles, surgiu uma possível suposição da Olivia de que eles pudessem, né, ter alguma coisa, se apaixonarem, enfim, se relacionarem a mais, e o Asher fala uma coisa tipo assim, não, eu enxergo ela só como uma amiga, né, ela é minha irmã, quase minha irmã, cresceu junto comigo e tal. Então,
fica claro desde o começo que o Asher não enxergava a Maya dessa forma, porém a gente só vai entender lá no final do livro. Na verdade a gente começa a ter assim alguns indícios de que ela tenha sentimentos por ele, mas só lá mesmo pro final da história que a gente vai ver que ela realmente amava ele, porém ela não se ressentia de ele se relacionar com a Lily, né? Ela não tinha esse sentimento de inveja pela Lily. A gente vai descobrir no final da história que ela tinha um certo... Ela ficava meio magoada pela forma como ela achava que a Lily tratava ele, né? Porque ela achava que a Lily não tratava ele da forma como deveria, né? Que ele merecia mais e que... Enfim, coisas que estavam acontecendo entre o Asher e a Lily, que, né, era um relacionamento deles, estava acontecendo entre eles e que não ia pra fora, né? Nem mesmo a Maya tava sabendo, porque eram coisas envolvendo eles dois, coisas muito pessoais entre eles. Enfim, são questões envolvendo ali o casal, né, que, tipo, é entre eles e ninguém mais precisa ficar sabendo. Então a própria Maya não sabia o que tava mexendo tanto assim com, enfim, com o Asher, né, com a forma como ele agia. Então o comportamento dele tava um pouco estranho pelo que tava acontecendo no relacionamento dele com a Lily, mas não era nada que tivesse a ver com ela, né, e ela achava que era por causa da Lily que o Asher tava mal do jeito que tava. Então, tipo assim, existe lá no final da história, né, literalmente no último capítulo, acho que até um epílogo, em que ela vai ter uma discussão na casa da Lily, né, ela vai até lá pra poder fazer alguma coisa, falar uma coisa com ela, já não lembro mais, mas elas acabam tendo essa discussão porque a Maya acha que ela tá tratando o Asher de uma forma horrível. E aí elas vão meio que ter ali um momento meio de... uma tentando pegar o celular da outra, acho que a Maya tenta pegar o celular da Lily e tal, elas dão, sabe assim, uma... não é bem uma briga, mas vai ter ali, né, movimento corporal entre elas no topo da escada, e é nesse momento que a Lily vai acabar caindo da escada e vai acontecer tudo o que aconteceu ali, né, no final da história, que vai levar ao óbito dela. Então a gente acaba vendo que foi sim um grande acidente. Esse acidente só vai vir à tona no final da história com a confissão da Maya para a própria Olivia e o Asher, né, então ela conta isso já lá no final. É um momento que inclusive mostra que ela tava até reticente sobre contar lá no tribunal, né, porque ela tinha medo de se implicar, porém, se fosse implicar um amigo dela, né, que ela tava ali brigando, tipo, tudo bem, sabe? Então tem essa questão moral aí da personagem que a gente até pode relevar, porque estamos falando de, né, uma adolescente. E outra coisa que eu acabei relevando também, né, por estarmos falando de adolescente, é a motivação do que aconteceu, né, tipo assim, como as coisas aconteceram até chegar ao ponto da morte da Lily. Então, eu acho que, pra mim, tá de acordo, porque estamos falando de adolescentes, sabe? E acidentes que estão passíveis de acontecer, né? Então, uma briga como aquela é passível de acontecer. Inclusive, eu vi, se eu não me engano, na internet um caso, acho que foi nesse site de notícia, um caso de de dois adultos, não eram nem adolescentes, eram dois adultos que saíram no soco, né, na rua, tipo, acabaram brigando. Um deles simplesmente cai, né, tipo, não foi nem um empurrão, ele simplesmente cai enquanto tava ali naquela coisa, né, naquele calor do momento, ele cai e bate com a cabeça no meio fio, e aí o cara morre. Ou seja, não é que o outro matou ele de propósito, né, tipo, empurrou ele pra que ele caísse, mas acontece, sabe? Acidentes acontecem e podem sim condenar uma pessoa pra vida, mas aquela condenação que é tipo assim, o assassinato não... como é que é? Não, é o culposo, né, em que a pessoa não tem intenção de matar. Pode acontecer. O que eu acho que aconteceria com a Maya se a família do Asher, né, se o Asher e a mãe dele fossem adiante e tentassem reabrir o caso. Mas assim, já tinha passado tanto, assim... foi tão cansativo fazer tudo aquilo, limpar a barra do Asher, mostrar que, né, ele não tinha nada a ver com aquilo, enfim, né, e até que a barra dele não foi totalmente limpa, né, porque ele ficou marcado na cidade como a pessoa acusada de ter matado a namorada. Então ele acaba até saindo da cidade, né, depois de que tudo acaba, ele vai pra fazer faculdade em outro lugar e tal. Então é uma coisa que marcou a vida dele, vai marcar a vida dele pra sempre, né, ele vai pra sempre, tipo, todo antecedente criminal que puxarem dele vai estar lá, tipo, né, foi acusado, mas não foi condenado, né? Tipo, ele foi dado como não culpado, né? Como inocente. Então, é um negócio que vai marcar a vida dele pra sempre. E se eles tivessem, né, mais energia, porque eu imagino, gente, que deve ser uma coisa assim extremamente cansativa, extremamente exaustivo chegar ao ponto de, sabe, você ter que ficar lidando com aquilo ali emocionalmente meses e meses, mexendo com, sabe, burocracia, com parte legal, jurídico, montando caso, chamando testemunho. É um negócio que, além de muito extensivo, muito, sei lá, muito cansativo, também é muito caro, né? Então, dá pra entender até porque que eles resolveram deixar por isso, sabe? Vamos deixar abaixo, já tô aqui livre, né? Já não fui culpada, então vou viver minha vida aqui, ela vive a dela lá e cada um segue seu canto. Mas eu acho que se eles quisessem, né, reabrir o caso, provavelmente a Maya seria condenada, talvez, assim, por homicídio culposo, né? Enfim,
é o que é. O fim foi o que deixou muitas pessoas com raiva da leitura, que não gostaram da história. Eu, no fim das contas, gostei bastante. Foi uma das minhas melhores leituras do ano. E eu deixo aqui a recomendação pra vocês. Se vocês ainda não leram, deixo aqui a forte recomendação de A Loucura do Mel, de Jodi Picoult e Jennifer Finney Boylan, tá? O link vai estar aqui na descrição. E era isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não sei agradecer aos meus apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.